Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no Papo Previdenciário, né? Onde a gente toda semana aí sobe caixinha de perguntas aqui para ajudar os inscritos aqui do canal e também que acompanha a gente lá no Instagram, tá? Então, sempre que a gente subir uma caixinha, pergunte pra gente que eu vou trazer a sua dúvida aqui e vou estar respondendo diretamente para você de uma forma simples e descomplicada, tá? Para estar te ajudando, tá? Por isso que é o canal Papo Previdenciário, toda sexta-feira onde a gente traz respostas às dúvidas da semana que a gente tem aqui no nosso canal. Legal? Primeira pergunta que eu tenho aqui hoje para responder é da Cristina Oliveira. A Cristina pergunta o seguinte: aposentadoria por deficiência, entrada app pelo aplicativo, né? Enviei documentos e exames. Vai ter perícia presencial? Como é o andamento? Cristina, hoje a solicitação de aposentadorias é feita ou pelo INSS, né, pelo meu INSS, tá? Ou pelo INSS Digital, que é uma plataforma aí que os advogados têm acesso para dar entrada, ou pelo próprio aplicativo, né? Você baixa o aplicativo no celular e pode dar entrada na sua aposentadoria. Então, é feita de forma digital, legal? A perícia, ela é presencial. Então, embora você tenha solicitado a aposentadoria da pessoa com deficiência de forma digital, tá? Pelo aplicativo, a perícia ela tem que ser presencial. A perícia, por enquanto, ela não é digital. Talvez no futuro, mais para frente, ela acabe sendo digital, mas por enquanto ela é presencial. E como que é o andamento disso? Se você tiver com a documentação tudo certinha, quais os documentos para você solicitar essa modalidade de aposentadoria? Os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento também é importante, tá? Carteiras de trabalho, e aí depende se você tem período especial, se tem período rural para comprovar, ou seja, toda a documentação comprobatória você vai anexar no teu pedido aí digital. Depois que você anexou isso tudo direitinho, o próprio INSS vai fazer o agendamento da sua perícia médica primeiro e depois da sua perícia social. E o agendamento você consegue acompanhar pelo próprio aplicativo do meu INSS pelo celular ou pelo aplicativo do meu INSS pelo computador. Então é importante, se você está fazendo seu processo de aposentadoria sozinho, você entrar todos os dias para não perder prazo, tá? E a perícia é presencial e eles vão te notificar pelo aplicativo data e hora da sua perícia, tá bom? Então não deixe de acompanhar, porque você vai precisar estar no dia e horário marcado que o INSS designar para você de forma presencial. Legal? Outra pergunta que eu tenho aqui é da Pri 11.08. A Pri ela pergunta o seguinte: doutor, eu fiz o acerto pós-perícia em 3 de dezembro e até o dia de hoje está em análise. Gente, olha, esse acerto pós-perícia está dando muita dor de cabeça, porque o INSS ele tem um prazo de 5 dias para te dar uma resposta depois que você faz a solicitação de acerto pós-perícia. Nesse caso, vai para 3 meses. Nesse caso, Pri, o que você tem que fazer? Entrar urgente com mandado de segurança, falando da demora do INSS na prestação do serviço, tá? Que está ultrapassando o prazo dele e, consequentemente, entrando com esse mandato, você já vai ter uma resposta muito mais rápida e eficiente. Busque um profissional de sua confiança. Se não tiver condição de contratar um advogado, vai atrás da Defensoria Pública, mas você precisa fazer esse mandato de segurança, tá bom? Outra pergunta que eu tenho aqui é da Marli Teixeira. A Marli pergunta o seguinte: quem está aposentado por invalidez pode renovar a habilitação? A habilitação. Marli, muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Que bom que você perguntou. Porque olha só, se você for motorista profissional, por exemplo, trabalha na condição de motorista de caminhão, categoria D e E, sempre trabalha como profissional liberal, você não vai conseguir renovar a sua habilitação. Por quê? Porque você está incapacitado de exercer sua atividade. Agora, se a sua categoria não for categoria profissional ou não exerce uma atividade remunerada, você pode renovar a sua carteira de habilitação normalmente, sem problema nenhum, tá bom? Outra pergunta que eu tenho aqui é do Kennedy.ksj. Ele pergunta o seguinte: podemos recolher facultativo os meses de contrato suspenso na pandemia? Já passou um ano. Kennedy, você consegue recolher facultativo quando você já está contribuindo facultativamente e os retroativos até no máximo em 6 meses, tá? Acima disso, você não consegue recolher como facultativo, só que você só consegue recolher facultativo atrasado se você já tiver contribuído pelo menos uma vez antes como facultativo, tá bom? Então, respondendo sua pergunta, passou mais de um ano, você não vai conseguir, tá bom? Última pergunta que eu tenho aqui, mas não menos importante, tá? É do Miguel Brunner. Ele pergunta o seguinte: uma doença usada para negar um benefício pode ser usada com base para concessão de outro? Olha que pergunta importante, Miguel. E aqui é importante a gente estabelecer um parâmetro. O que gera direito à concessão de benefício por incapacidade não é a doença, é você estar incapacitado para o trabalho em função de uma doença. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ter
pedido um benefício numa doença e depois ter sido negado. E com a mesma doença, depois esse benefício ter sido aprovado. Por quê? Porque no primeiro benefício, embora você esteja com a doença, ela não estava te incapacitando para o trabalho. Talvez no segundo pedido que você fez, você está com a mesma doença e essa doença, agora sim, ela está gerando a sua incapacidade para o trabalho. Então, o que tem que ficar muito importante, pessoal, a diferença entre doença e incapacidade. Estar com uma doença para o INSS não tem relevância nenhuma. Você pode estar com uma doença, mas essa doença não está te incapacitando. Estar incapacitado para o trabalho é o ponto importante, é o que a INSS leva em consideração. Incapacidade é totalmente diferente de doença. Uma doença, ela pode existir, mas ela não te incapacita para o trabalho, tá? Mas uma incapacidade proveniente de uma doença, ela te gera, sim, a concessão do benefício. Então, cuidado com as terminologias diferenciadas entre doença e incapacidade. Você pode ter um benefício negado e um benefício concedido na mesma doença, só que numa situação você provou que estava incapacitado em função dessa doença, na outra situação você provou que tinha só doença, mas que não estava incapacitado para o trabalho, tá bom? Vem com a gente que na próxima semana tem Direito Previdenciário e Papo Previdenciário. Até lá, tchau!